E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo e bem-vindos a um vídeo no qual eu vou falar de mais uma HQ, de mais uma história fantástica escrita por esse cara que eu descobri há pouquíssimo tempo e curti muito. Tô falando do Scott Snyder, o cara que recentemente aí, não faz tanto tempo assim, eu gravei um vídeo mostrando a obra dele, Wits, né? Que veio naquela leva de edições que eu adquiri no sebo. Na verdade, minha esposa adquiriu e trouxe para mim num sebo em Santa Catarina. Eu não conhecia o cara, não conhecia o trabalho do cara, fiquei muito interessado depois de ler. Achei o trabalho dele fenomenal, dei uma fuçadinha na internet e encontrei essa outra obra maravilhosa, Separados. E ele não perdeu o pique aqui, cara. Separados, na verdade, salvo engano, eu acho que veio até antes do Witch, eu não tenho certeza, mas não importa. A pegada, né, tá maravilhosa em ambas as histórias. Aqui o roteiro não é só dele, o roteiro é dele e do Scott Tuff, né? Mas a peteca não caiu em momento algum. São dois trabalhos primorosos e com muita inspiração na vida real. Vocês estão vendo aqui do lado, né? Vou dar uma viradinha aqui para que possam ver melhor. O mestre do terror, que agora é figura cativa no cenário do canal. Vão se acostumando com ele, esse cara vai estar sempre aqui, vai aparecer em todos os vídeos, não importa o tema, eu já decidi isso. Tá muito bem, combinou muito bem com o tema do vídeo de hoje, porque é terror, é horror, mas não importa o tema, ele vai estar sempre ali. Esse cara agora é literalmente cadeira cativa no canal, né? O mestre do terror, a figura emblemática, né? Que é o alter ego do meu amigo Cássio Vitti, do canal Milhas e Milhas. Mas vamos falar sobre a obra, então. Eu tenho aqui uma edição da Dark Side, né? Outra edição da Dark Side, com alguns comentários atrás ali, como é normal que tenha, né? Para enaltecer a obra. Surpreendentemente perturbador e instigante para valer, da Fangoria, uma obra-prima, traz o medo de volta aos quadrinhos de horror, da Blood Guts, que eu nem sei o que é, né? Uma jornada grotesca e fascinante pelo macabro da América, MTV Geek. Cara, mas a obra é realmente boa? Vamos esquecer as questões gráficas, tá? Vamos esquecer olha, essa guarda é linda. Mas vamos esquecer as questões gráficas, as questões práticas, né? Acabamento, capa dura, verniz, essas coisas todas a gente sabe que a Dark Side sempre manda bem, né? É a cara da Dark Side. Isso não é o mote do vídeo, de nenhum vídeo meu, né, cara? É legal ter um material de qualidade, graficamente falando? Claro que é. Mas não é a intenção, não é o que eu busco, né? Quando eu tô aqui para mostrar alguma coisa para vocês. Isso foi publicado aqui no Brasil, né, em 2020. Como eu disse, ó, escrito por Scott Snyder e Scott Tuff, e os desenhos de capa do Attila Futaki. Não conheço trabalhos do Futaki, né? Mas eu achei a obra dele, pelo menos nessa edição, muito boa. É um desenhista realmente muito talentoso. O que nós temos aqui é uma história em flashback. Vou cobrir aqui o meu companheiro aqui. Vou te afastar um pouquinho, mestre do terror. Só um pouquinho para eu poder abrir aqui, né? Ó, é uma obra em flashback que conta a história deste senhor aqui, que quando era jovem decidiu fugir de casa para encontrar o que ele, né, supunha ser o pai verdadeiro dele,
e acaba se metendo na mais macabra e perturbadora aventura de toda a existência dele. Essa obra tem um charme muito legal, cara, porque é uma obra de época, né? A história se passa, né, nos primórdios ali da América, né, na época ainda da Grande Depressão e tal, né, a história em si, né, se passa justamente naquela época, anos 40, né, por ali, anos 30, anos 40, uma época em que os Estados Unidos têm toda uma mítica envolvendo esse período, né, cara, e toda uma magia, vamos dizer assim, filmes, livros, né? Uma época, uma passagem do tempo da história da América do Norte que chega a ser quase surreal, assim, chega a soar como total ficção, mesmo aquilo que a gente sabe que é verdade. O personagem principal, vamos dizer assim, o vilão da história, este cidadão aqui, este senhor, ele é claramente, isso não há absolutamente nenhuma dúvida quanto a isso, ele é claramente baseado em um personagem grotescamente real que infelizmente existiu e assombrou a América, né? Assombrou os Estados Unidos, chamado Albert Fish. Já falei do Albert Fish aqui nesse canal, na verdade, já falei do Albert Fish em 2 canais, né? No vídeo em que eu falei do Albert Fish aqui no Coleção Paralela, eu comentei que já tinha feito um vídeo dele num antigo canal meu. E no Coleção Paralela ele aparece no vídeo em que eu fiz sobre aquela revista da Super Interessante, né? Contos Bizarros, né? Albert Fish era um serial killer, olha essa imagem que grotesca, um senhor idoso já, um velho, mas que tinha predileção por canibalismo e ele matava e devorava crianças, né? E o personagem aqui, que usa nomes fictícios conforme a necessidade, é claramente baseado no Albert Fish, porque o seu modus operandi é exatamente o mesmo. Trata-se de um canibal, trata-se de um cara que está pelas ruas da América viajando com a única intenção de conseguir vítimas para devorar. Eu não vou falar mais a respeito da história em si, eu não vou dar mais detalhes, porque eu realmente não quero estragar a leitura de ninguém, tá? Falar mais, a tentação de dar mais detalhes, de contar mais a respeito do enredo dessa história é gigante. Mas é preciso um mínimo deslize para dar um spoiler gigante e acabar arruinando a leitura de alguém. E eu não quero, né? Eu quero que quem por acaso se interesse por ler essa obra através desse vídeo tenha realmente a experiência de uma leitura prazerosa sem, né, saber dos detalhes, sem saber o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que é uma história pesada, é uma história terrivelmente pesada, terrivelmente sombria, né? O vilão, né, o personagem malvado da história, o serial killer aqui, é de uma capacidade de dissimulação e crueldade que beiram o inacreditável. Ele realmente faz jus ao personagem real no qual ele se baseia, tá? Eu acho que se o Albert Fish pudesse ser representado de uma maneira, tipo, uma biografia dele, se pudéssemos ter uma biografia do Albert Fish mostrando
os detalhes da sua vida enlouquecida, eu acho que ele seria muito parecido com o que esse cara é. Porque é incrível como lembra, cara, quem conhece o Albert Fish, quem leu a respeito e vê o personagem, lembra demais. Olha só isso aqui, ó. Ele é simplesmente macabro, malvado, cruel e impetuoso. Tipo, não é uma criatura totalmente sem piedade. E a gente acaba descobrindo no desenrolar da história a capacidade que ele tem de manipulação, né? O quanto ele consegue manipular os personagens, o quanto ele consegue manipular os dois amigos aqui, colocar um contra o outro, inclusive, o quanto ele consegue atingir os objetivos dele sendo sedutor, sendo encantador. E quando você vê isso aqui, cara, quando você vê a verdadeira face dele, chega a ser maluco eu estar dizendo aqui que ele é encantador. Mas ele é. A gente está falando de um cara que, como muitos, né, serial killers da vida real, era tremendamente encantador, era tremendamente manipulador. Era uma pessoa capaz de ter angariar muita simpatia, de ter muito carisma. Ele conta pro menino sobre as aventuras dele na estrada. Ele pinta como eu vou dizer, ele pinta um quadro, ele pinta uma vida tão bela, tão maravilhosa, de como é viver na estrada, de como é vagar pelo interior dos Estados Unidos, que o Jack, que é o personagem principal, que é aquele senhor que nós vemos no início da história, relembrando todos esses fatos, ele aos poucos vai se envolvendo de maneira irrefreável, assim. Quando ele percebe, ele já nem tem mais como voltar atrás, ele está encantado. Só que a verdadeira face, né, do cara começa a aparecer. A verdadeira face dele começa a surgir e ele começa a descobrir que ele está em perigo. E o final, minha gente, o final é surpreendente demais. Olha isso. O final, eu confesso que eu não esperei esse final, entende? Eu imaginava de outro jeito. Aquele senhor está, né, o Jack está adulto, está ancião contando a história, então você sabe que ele sobreviveu. Aí eu não estou dando nenhum spoiler, mas eu não esperava que a história terminasse como terminou, né? Tanto lá na juventude do Jack, quando ele enfrentou essa criatura demoníaca, quando ele enfrentou esse homem perverso, quanto depois, ele já ancião, a maneira como o final da história nos mostra o que era o canibal que ele conheceu, te deixa muito surpreso. Eu, pelo menos, fiquei surpreso demais, porque aí entra um elemento que até então eu ignorava. Sabe, a história se desenrola com muita crueldade, com muita tensão, mas não parece haver sobrenatural nessa história. Não parece haver um elemento sobrenatural. E você descobre que pode não ser bem assim, né? O vilão pode ser mais do que você imaginou o tempo todo. É um roteiro impecável, é uma história maravilhosa. Tô ficando muito fã desse cara, Scott Snyder, pelo menos quando ele se propõe a escrever terror. Se encontrar mais material do cara, com certeza vou querer adquirir, vou querer ler. Com certeza recomendo, se você não conhece, Separados, eu e o Mestre do Terror, né? Com certeza a gente recomenda, você vai gostar demais. E se gostou desse vídeo,
deixa like.